Olá, irmãos, amigos, paz seja com todos. É uma alegria estar aqui para mais uma vez com vocês aprender a palavra de Deus. Vamos iniciar a aula de hoje com uma oração. Querido Deus, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Pedimos a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Concede-nos o pão de cada dia e nos perdoe os pecados. Nos ajude a compreender a tua palavra e também praticá-la em nosso dia a dia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje falaremos sobre uma importante parábola que Jesus nos ensinou. É a parábola do servo inútil. E sobre esta parábola veremos o seguinte: introdução, as palavras de Jesus, aplicação àquela época, aplicação atual e conclusão. Vamos à introdução. Para compreendermos essa parábola com exatidão, precisamos ter em mente que Jesus está construindo uma história sobre os padrões de comportamento de sua própria época. Jesus aqui ensinou aos seus discípulos, através desta parábola, tomando como base um fato de conhecimento comum àqueles que viviam naquela época, dentro daquele contexto histórico e cultural. E que contexto era esse? Contexto seguinte: o sistema governamental baseado na escravidão. Sim, o escravagismo. Jesus tomou o exemplo de uma relação entre um escravo ou um servo com o seu senhor. Servo e escravo são sinônimos aqui, mas entenda servo no sentido de escravo, não alguém que trabalha e depois de um dia de trabalho se retira para sua residência para cuidar de suas coisas. Não. A palavra em grego, doulos, que foi utilizada aqui, significa tanto servo como escravo. Pode ser traduzida indistintamente. Então, vamos à parábola que Jesus nos ensinou. Imagine a cena, voltando àquela época, de um senhor e um escravo. Jesus disse: "E qual de vós terá um servo a lavrar a terra ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa. E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te, e vista-se, e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Não, creio que não. E aí Jesus conclui: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Jesus está nos dando aqui um grande ensinamento. Talvez você ache. A colocação que Jesus fez foi um tanto pesada. Pesada? Você não viu nada ainda. Continue me escutando que você vai ver o que é um peso de uma obrigação. Você acha que aquele dono do escravo, após um dia de trabalho exaustivo, chegando em casa, depois de ter lavrado a terra, depois de ter cuidado das vaquinhas do seu senhor, depois de ter ordenhado a malhada, a mimosa, a generosa, a violeta e todas as outras vaquinhas que havia lá, depois de ter guardado todo o seu ferramental, tudo aquilo que ele tinha utilizado naquele dia de labor no campo, quando ele vai chegando, está à porta do celeiro, já se virando para a sua casa, o seu dono diz: "Ô rapaz, vem aqui, prepara a minha comida e me serve, depois você vai cuidar das tuas coisas, antes vai tomar banho, porque você está cheirando aí, você está com um cheiro desagradável, está cheirando aí o adubo da mimosa. Então, por favor, não é esse o perfume que eu quero sentir quando eu estiver na mesa com a minha família. Na mesa não, à mesa, né? Nós comemos à mesa e não na mesa. Mas vamos lá. Comer pode até comer sobre a mesa, mas você tem que ir à mesa. Isso não tem nada a ver com a lição. Vamos prosseguir. Aqui Jesus está dizendo para os discípulos: você acha que depois de fazer tudo o que aquele
dono do escravo pediu para que o escravo fizesse, ele deve dizer para aquele escravo: olha, muito obrigado, parabéns, estou muito agradecido, muito obrigado. Você acha que o dono daquele escravo deve falar isso para aquele escravo? Talvez hoje você pense, por educação, sim. Não, eu já falei, a história aconteceu há uns 2000 anos. Há uns 2000 anos é que Jesus está ensinando. Então, o dono daquele escravo jamais seria visto apertando a mão do escravo e dizendo: oh, parabéns, rapaz, reconheço o teu serviço, você é demais, se sacrificou. Tua barriga parecia mais um dos presentes ao meu jantar, porque estava como que dando palpite na conversa. Tua barriga estava falando mais alto do que o meu filho, mas você foi firme e você priorizou a minha vontade. Você está de parabéns. Não, nenhum dono de escravo fala isso para o escravo. Não existe esse tipo de comportamento. Aquele escravo não deve esperar receber o reconhecimento por aquilo que fez, porque foi só sua obrigação. E fazendo só obrigação, ele não passava de um servo, de um escravo inútil. Entenda que inútil aqui não quer dizer imprestável. Inútil quer dizer alguém que se prestou a fazer somente aquilo que tinha obrigação de fazer. Alguém que não tem merecimento algum naquilo que fez, porque cumpriu estritamente a sua obrigação. E nessa hora, você vai me perguntar: Deus está dizendo que eu sou escravo, então? Parabéns, você já começou a entender a parábola, mas me permita te explicar por que eu, você, nós, vós, eles, ocupamos a posição de escravo, uma posição equivalente à de escravo. E aí você diz: não, eu sou livre. Bom, você pode achar que é livre. Me permita te explicar por que você pode achar que é livre. E talvez você tenha a certeza de que é uma pessoa livre. Deixa eu te explicar. Estou falando para pessoas que conhecem a Deus, estou falando para pessoas que conhecem pouco de Deus e pessoas que conhecem muito de Deus. Estou falando para pessoas que não servem a Deus, estou falando para pessoas que servem a Deus, dando exemplo de como se deve servir a Deus. E quero dizer para todas elas, inclusive a mim, que somos escravos. Mas você diz: eu não sou. Eu digo o que é. Você diz: eu não sou. Espera mais um pouquinho. Antes de nós prosseguirmos nessa discussão, me deixa terminar de explicar e depois nós voltamos nela. Tudo bem? Primeiro eu falo, depois você fala. Mesmo porque não tem como você falar aqui, a não ser que seja nos comentários. Mas me deixa falar e deixa para comentar depois. Se quiser comentar agora também, você é livre para comentar. Entendeu? Estamos falando de escravidão, liberdade. Tá. Vamos prosseguir. Jesus então deu uma ordem aos seus discípulos para que fizesse aquilo que ele havia mandado. Os discípulos tinham acabado de ouvir acerca do cuidado que deveriam ter para com os pequeninos no reino de Deus. Antes de prosseguir a leitura, deixa eu voltar aqui para mim. Jesus falou esta parábola aos seus discípulos depois de ter dado alguns ensinamentos. Jesus disse que tínhamos que tomar cuidado, que os discípulos ali tinham que tomar cuidado em não escandalizar, em não deixar de lado as pessoas mais simples, as pessoas que não têm um nível sociocultural como outras pessoas tinham, que não ocupavam uma posição elevada na sociedade, que não tinham um poder econômico considerável, pessoas que não eram abastadas, que não eram ricas. Jesus estava dizendo para os discípulos tomar cuidado, mas tomar cuidado no sentido de não causar escândalo, não causar tropeço, não impedir de algum daqueles pequeninos seguir os ensinamentos de Jesus. Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos, Jesus disse um pouco antes, que se alguém escandalizasse, que se alguém fosse motivo de tropeço, se alguém viesse a afastar alguém de seguir os ensinamentos de Jesus, seria melhor para esta pessoa amarrar ao pescoço uma mó de azenha e se submergir no mar.
O que é uma mó-de-azenha? Pensei que você não fosse me perguntar. Mó-de-azenha é uma mó de atafona. Tudo bem? Vamos prosseguir. Também não ficou claro. Era uma pedra de moinho, redonda com um buraco no meio, que era utilizada para pilhar grãos, para moer grãos, em um moinho que moía trigo e outros grãos. Agora ficou claro? E era uma pedra pesada, porque o seu peso tinha que triturar aquilo. Jesus disse que se alguém causasse problema no seu reino, olha, e escandalizasse um dos pequeninos, seria melhor amarrar uma pedra dessa e se submergir no mar. Mas calma, se você tem sido motivo de tropeço, não faça isso. Ainda há uma esperança para você e eu não estou contradizendo o que Jesus disse, porque Jesus trouxe uma solução também. Eu estou dizendo que aquele que insiste em fazer aquilo que não é correto e atrapalhar aqueles que querem servir a Deus, é melhor tomar cuidado. E Jesus disse para os seus discípulos que eles tinham que perdoar mais. Os judeus tinham por costume perdoar 7 vezes? Não, os judeus tinham por costume perdoar 3 vezes. Mas Jesus disse aos seus discípulos, se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia vier pedir perdão, perdoa-o. Diante disso, os discípulos colocaram a mão na cabeça, só um minuto. Servido? Então vamos lá. Espaço da água. Os discípulos, ouvindo que deveriam perdoar 7 vezes, mas não limitado a somente 7, como nós já falamos em outras vezes, quando Jesus usa a expressão 70 vezes 7. Mas os discípulos, ouvindo que se alguém pecasse contra eles naquele momento e viesse 7 vezes pedir perdão, eles deveriam perdoá-lo, colocaram a mão na cabeça e falaram, meu Deus, tende piedade de nós. E aí disseram Jesus, aumenta a nossa fé, porque o que o Senhor está pedindo é algo que nós não conseguimos. Esta parábola, através dela, Jesus quis dizer o seguinte para os discípulos. Vocês não estão enxergando o lugar que vocês ocupam diante de Deus. Jesus usou para com os discípulos palavras suaves. Jesus disse para os discípulos, pessoal, meus amigos, vocês não precisam que eu aumente a fé de vocês. Isso não é questão de fé. Quase que Jesus falou. É questão de vergonha na cara. É questão de se enxergar. Não é questão de aumentar a fé. Está terceirizando o problema. Está colocando o problema na falta de fé. Jesus disse, pessoal, o problema não é a fé. Se vocês tiverem uma fé pequenina, do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão fazer árvores saírem de um lado e irem para o meio do mar. Vocês vão dizer a essa mamoreira, ergue-te daqui, lança-te daqui, precipita-te no mar, e ela vai fazer. Então vamos lá, o problema de vocês não é falta de fé. O problema de vocês é que vocês não estão sabendo quem vocês são. Talvez você me diga, eu sei quem eu sou. Bom, tudo bem, você acha que sabe quem você é. Vamos confirmar se você realmente é quem você pensa que é? Me dê a oportunidade de prosseguir. Jesus estava ensinando aos seus discípulos humildade. Jesus estava ensinando humildade e também a nossa obrigação de servir a Deus. Nós não podemos ser arrogantes no reino de Deus. A última parte do slide que eu coloquei agora há pouco, vamos ler. O perdão é muitas vezes a prova da humildade que Jesus deseja ver em nós. É o contrário da arrogância. Jesus estava ensinando seus discípulos a serem humildes, e a humildade se demonstra muitas vezes através do perdão. O arrogante não perdoa. Não perdoa. Ou perdoa com humilhação. Se você vai perdoar alguém e coloca aquela pessoa numa situação de humilhação, aquilo não é chamado perdão, aquilo é vingança disfarçada. Você perdoa a pessoa, mas publica todos o que ela fez contra você e diz que porque Jesus deseja,
você a perdoa. Isto é hipocrisia, isso é mentira, isso é falsidade, isso é fingimento. Você não perdoou, você foi arrogante. Então, se aprume, corrija os teus passos, não seja arrogante. Tudo bem? Não seja como aquela criança que chegou para o pai, olha, desde pequenino. A Bíblia diz que a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. O homem é um ser arrogante por natureza. A carne do homem tende à arrogância, pende para a arrogância. Um quer ser superior ao outro. Os discípulos de Jesus tinham discutido há pouco tempo quem seria o maior entre eles. A mãe dos filhos de Zebedeu foi até Jesus com seus filhos, pedindo para que Jesus colocasse um à sua direita, outro à sua esquerda. Uma à direita, outro à esquerda. Um queria ser melhor que o outro, e Jesus, olhando aquilo, deve ter falado, meu Deus, povo complicado esse, Pai, que o Senhor criou. Será que eles não entenderam ainda que tem que ser humildes? E agora querem mais fé para ser humilde? Não, vocês têm que ser humildes porque eu quero que vocês sejam. Ah, mas isso é difícil. O que eu ganho em ser humilde? O mesmo que aquele escravo ganhou no final do dia. Nada. Não estou sendo agressivo, estou sendo bastante realista e sincero com você. Aquele escravo não merecia um reconhecimento do seu senhor porque fez somente a sua obrigação. E você, muitas vezes, quer ser reconhecido pelo que fez por A, por B e até por Deus. Não seja arrogante. Não seja como aquela criança que se achava melhor que as outras. Você não é melhor que os outros. Você é como todos os outros. Eu sou como você e você é como todos os outros. Somos todos iguais. Não somos melhores uns dos outros. Somos todos escravos. Não diga que você não é. Espere eu terminar a lição. Não me interrompa, tá bom? Porque senão você atrapalha e eu perco o raciocínio. Eu ia falar do menino que se achava arrogante, já 2 vezes. Não me interrompa mais. Vamos prosseguir. O menino chegou para o pai e falou, pai, eu quero ser como o senhor quando crescer. É, filho? Que bom. Por quê? Porque eu quero ter um filho igual a mim. Olha que arrogância do menino. Pois alguns são da mesma forma. Isso não é correto. Então os discípulos estavam diante daquele grande desafio, colocar em prática uma lição que Jesus havia ensinado a eles. Mas eles não se sentiam devedores a Deus, porque eles se julgavam acima da média. Talvez algum deles tivesse dito, mas eu tenho que servir a Deus da maneira como Ele quer. Deus é muito exagerado, Deus é muito santo. Essa história de que nós devemos obedecer, isso cheira mais a fanatismo, não é? Não cheira. Cheira mais a consciência real de uma situação, que eu quero te colocar a par no dia de hoje, em mais alguns minutinhos somente. Tenha paciência comigo. Então Jesus estava ensinando a humildade a seus discípulos. Jesus estava ensinando aos seus discípulos qual era o lugar deles no reino dos céus. E vamos ver algumas lições que podemos extrair desta parábola, embora não sejam as únicas. Jesus ensinou que Deus deve ser servido. Jesus disse, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido. Ué, não está errado isso que Jesus disse? Não, deixa eu concluir. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Talvez você ache que eu estou me contradizendo, ou que Jesus se contradisse. Jesus aqui estava ensinando para os seus discípulos. Jesus na parábola ensinava aos seus discípulos que Deus tem que ser servido incondicionalmente. Sim, Deus não quer nenhum mal para você, Deus te ama e nunca vai te pedir para fazer algo que te prejudique, para que prejudique a tua saúde, o teu físico, o teu emocional, o teu sentimental, o teu intelectual, o teu psicológico. Deus nunca vai pedir uma obediência que vai te causar prejuízo. Não. Aqui Jesus estava dizendo aos seus discípulos, na parábola, que Deus deve ser servido. Mas espera aí, Jesus não disse que ele mesmo veio para servir
e não para ser servido? O versículo que lemos agora por último mostra Jesus nos dando o exemplo de servir. Volte para mim. Voltou. Jesus disse que veio para servir e não para ser servido. Jesus estava ali como homem, dando o exemplo para os seus discípulos. Muitas pessoas exigem das outras comportamento que ela mesma não tem. Jesus é diferente. Jesus dá o exemplo. Entre os romanos havia um ditado que a palavra move e o exemplo arrasta. Há também um outro ditado sobre exemplo que eu acho interessante. É o seguinte: eu não consigo ouvir o que você me diz, porque as tuas ações falam mais alto. E as ações de Jesus falavam muito alto. Jesus dava exemplo, Jesus não ensinava só através de palavras, Jesus dava exemplo e mostrou aos seus discípulos que ele veio para servir, dar-nos o exemplo de como deveríamos servir a Deus em tudo, inclusive com a própria vida, se for necessário. Sim, e não é exagero. Por gentileza, me espere mais um pouquinho que já já eu vou te convencer de que você é um escravo. Não estou sendo arrogante. Me dê algum tempo. Então, vamos lá. Jesus disse que nós devemos servir a Deus. E terminando o slide que eu apresentei por último, infelizmente, alguns acreditam que podem exigir de Deus algumas coisas, esquecendo-se que Jesus nos ensinou que a vontade de Deus deve prevalecer. Jesus, na oração de Getsêmani, quando estava para ser preso e depois crucificado, terminou a oração dizendo assim: Pai, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Veja só, Jesus veio nos ensinar a servir. Alguns interpretam errado quando Jesus disse que veio não para ser servido, mas para servir. Alguns acham que Jesus tem que realmente cumprir aquilo que ele disse. Jesus estava dando-nos um exemplo. Aquilo era uma força de expressão. Jesus estava dizendo ali que da forma como ele estava fazendo, nós deveríamos fazer. Mas alguns interpretam errado, distorcem a palavra de Deus e acham que estão nessa terra para serem servidos por Deus. Alguns se sentem um escravo, chegando na casa do seu patrão e perguntando: e aí, chefia, o rango está pronto? Pode servir. Põe essa gororoba na mesa que eu estou morrendo de fome. Alguns agem dessa forma. É uma postura ridícula. Nós sabemos que jamais isso aconteceria numa relação entre um escravo e o seu dono. Mas alguns se fazem passar por esta pessoa ridícula que eu acabei de falar para vocês. Então, vamos lá. E como que essas pessoas fazem o papel de ridículo? Elas fazem o papel de ridículo quando chegam e começam em oração dizer: Deus, eu quero tal coisa. Deus, eu exijo isso. Deus, eu quero tal carro. O Senhor tem que me dar. Eu determino. Porque eu creio. O Senhor tem que fazer isso. O Senhor sabe que se o Senhor não fizer, eu rasgo a Bíblia. Eu deixo de te servir. Alguns oram dessa maneira, colocando Deus contra a parede. Colocando Deus contra a parede, não. Achando que estão colocando Deus contra uma parede. Sentindo-se colocando Deus contra a parede e como que colocando o dedo no nariz de Deus, dizendo que não vai dar sossego para Deus enquanto Deus não fizer aquilo que Ele quer. Como se a vontade dele fosse a que devesse prevalecer. Outros alegam de uma maneira totalmente imprópria que se nós falarmos no final da oração: Senhor, todavia, seja como tu queres e não como eu quero. Algumas pessoas dizem que se você termina uma oração dessa forma, você está demonstrando uma falta de fé, que você não está crendo que Deus vai te dar aquilo que você pediu. Gente, se Jesus orou dessa forma, por que eu não devo orar desta forma? Se Jesus nos disse, nos ensinou através desta oração,
que apesar de eu ter alguns desejos, apesar de eu ter algumas vontades, de eu ter alguns anseios, de eu desejar ardentemente algumas coisas, eu deveria submeter todos esses meus desejos a Deus em oração, mas pedir também para que Deus fizesse a sua vontade. Ao final da oração, eu dizer que, Senhor, eu usar a expressão, Senhor, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, seja feita a tua vontade, Senhor. Se eu falo isso, eu não estou demonstrando falta de fé. Se eu disser que essa colocação ao final da oração demonstra falta de fé, eu vou estar cometendo o absurdo de acusar Jesus de não ter fé. Irmãos, aí a coisa ficou uma conversa de louco, não é? Dizer que nem louco. Dizer que Jesus não tinha fé nele mesmo, dizer que Jesus não tinha fé em Deus, Jesus não tinha fé que Deus ia atender a sua oração, é absurdo, não é? Eu não sei se é tão pior quanto aquele que, se é tão ruim ou pior até que aquele que disse que Jesus não deve ter orado muito não antes de escolher os discípulos, porque senão não escolheria Judas. Misericórdia, gente. Como que uma pessoa pode dizer uma coisa dessa? Jesus não orou muito? Melhor eu ficar quieto. Prosseguindo. Então, você deve servir a Deus porque Jesus nos deu o exemplo de servir. Mas não é só isso. Jesus nos ensinou que Deus deve estar em primeiro lugar em nossa vida. E também disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O escravo foi cuidar primeiro, nesta parábola, das coisas do seu dono. Da mesma maneira, nós devemos procurar servir primeiro a Deus, antes dos nossos próprios interesses. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus é em primeiro lugar em nossa vida. E todas essas coisas nos seriam acrescentadas. Todas as coisas nos seriam acrescentadas. Eu não disse isso, eu não li isso e Jesus nunca disse isso. Jesus disse todas essas coisas. Quais coisas? As coisas que, se você ler o capítulo 6 de Mateus, você vai saber, mas eu te adianto aqui. Comida, bebida e vestimenta. Jesus disse que todas essas coisas nos seriam acrescentadas se buscássemos o reino de Deus em primeiro lugar. Não são todas as coisas. Não é aquela casa, aquele carro, aquela quantia, aquela viagem. Nada disso. Ele dá também outras coisas. Mas o compromisso dele conosco são essas que ele tinha acabado de falar para os seus discípulos. E com isso, devemos estar contentes. Prosseguindo, você já sabe que tem que servir a Deus, sabe que tem que servir em primeiro lugar, porque se deixá-lo para o segundo plano, ele vai acabar ficando para terceiro e para quarto. Não sobra tempo. Se você dá prioridade às tuas coisas, você não tem condições de fazer as coisas para Deus como deveria. Porque nós temos mais coisas para fazer do que o dia tem de horas para nos dar. Nós não conseguimos fazer tudo o que queremos em 24 horas. Então nós devemos priorizar algumas coisas e devemos priorizar Deus. Jesus ensinou que Deus deve ser glorificado em nossa vida. Devemos ser agradecidos por Deus por nos deixar servi-lo, pois não necessita de nossos serviços. Já vou concluir. Deus não necessita dos nossos serviços. Devemos ser gratos a Deus e continuar servindo a Deus, sendo-lhe grato, sem exigir, como aquele escravo não tinha condição de exigir, nós não temos condição de exigir de Deus alguma coisa. E ainda devemos ser-lhe grato. Antes de entrar no próximo slide, eu quero trazer à memória uma situação que bem ilustra, não quero ser arrogante não, é que para mim, no momento que eu estava estudando, me veio esta cena de uma época em que meu pai, além do serviço que ele tinha,
ele fazia outros serviços. Depois que saía do seu serviço, ele ia trabalhar em algumas festas, como maître, como responsável pelos garçons, muitas vezes como garçom também. Em uma dessas festas que ele me levou, não me lembro o porquê, mas enfim, eu estava em uma festa. E naquela festa, gente, como que eu comi? Cada doce era uma festa fantástica, com doces que eu não tinha o costume de ver constantemente. Algumas vezes via sim, porque daquilo que sobejava nas festas, muitas vezes era distribuído aos garçons e eu comia quando meu pai trazia. Era um dos motivos pelos quais eu procurava ficar acordado até ele chegar muitas vezes de madrugada. Mas vamos lá, eu na festa ali com o meu pai, na medida que os garçons iam servindo, eu ficava na cozinha e tinha que ficar quietinho, não poderia atrapalhar o serviço deles. Eu era uma criança, tinha que uns 10, 11 anos. Faz uns 40, 41 anos que isso aconteceu. Comi muito bem, participei da festa, foi uma alegria. Algo novo para mim. Ao final da festa, eu tinha pegado alguns copos e tirado das bandejas e colocado na pia para facilitar a lavagem daqueles copos. Com muito cuidado. Nada que pudesse ser um trabalho. Mas ao final daquela festa, que eu tive a oportunidade de participar sem merecer, o meu pai, que foi até aquela festa e trabalhou, recebeu o salário dele, recebeu o pagamento. E quem pagou o meu pai também me pagou. Você sabe por que a pessoa me pagou? Na época, o meu pai me lembrou. Sabe por que ele te pagou? Eu nem sabia porque tinha me pagado, mas eu tinha recebido alguma coisa e tinha ficado muito contente, porque para mim aquilo era muito dinheiro. Meu pai disse, foi por causa do meu trabalho que você recebeu. E eu entendi aquilo. E hoje trago esta lição. Hoje, Deus nos permite estar trabalhando para Ele, como se nós estivéssemos em uma festa, desfrutando das coisas que Deus nos dá nesta terra. Como eu estava desfrutando ali da comida, da bebida que havia naquela festa, muito feliz, Deus nos permite vivermos nessa terra, desfrutarmos daquilo que ela nos dá. E ao final, mesmo sem eu merecer naquela festa, eu recebi um pagamento sem ter sido contratado e sem ter trabalhado para receber aquilo. Que coisa boa! Comi, bebi, me alegrei. Tive a oportunidade de ter a presença do meu pai, ficar do lado do meu pai ali. De vez em quando ele ia na cozinha, ver se estava tudo bem comigo. E eu, tudo bem. Comendo, bebendo, muito contente. Quanta coisa deliciosa! Mas vamos parar de falar nisso, porque alguns irmãos estão em jejum, estamos na mesma batalha. Então não é bom ficar pensando muito nessas coisas para não darmos lugar à tentação. Enfim, Deus nos dá a oportunidade de participarmos também, de fazermos algo para Ele. Embora não sejamos merecedor, Ele está preparando uma recompensa para nós. Mas agora, prosseguindo, por que você deve servir a Deus em tudo o que Ele quer? Em tudo? Em tudo. Absolutamente em tudo? Então tá bem. Está bem. Rapidamente eu vou te trazer um exemplo de uma situação e aí você me diz se você se sente devedor de Deus ou não. Momento de ciências biológicas na escola bíblica. Vamos lá. Qual cirurgia de transplante é a mais cara? De rins, coração e pulmão, intestino, fígado ou medula óssea? Peguei aqui as cirurgias mais caras, tidas por mais caras. E você vai ver o que isso tem a ver com a aula de hoje. Veja o valor das cirurgias. Segundo o site www.mudoinverso.com.br, os transplantes abaixo custam o de intestino, sim, de intestino, $1.206.000. Os demais com preços um pouco mais abaixo. Vamos ficar aqui só com o transplante de intestino. Você sabia que o transplante de intestino é o mais caro
Eu não sabia. O valor aqui está expresso em dólares. E pela cotação do real, pela cotação do dólar hoje, em relação ao real, o dólar está mais de R$ 5. Mas arredondando, vamos arredondar para 5. Uma cirurgia de transplante dos rins custa 262 mil dólares, aproximadamente um pouco mais de R$ 1 milhão. Mas a do intestino é mais séria ainda. Mexer com algumas coisas custa caro. E uma cirurgia dessa, hoje em reais, aproximadamente 6 milhões. Mais de 6 milhões de reais uma cirurgia. Pense no seguinte, imagine que o teu filho tem um problema de saúde e infelizmente, no intestino e necessita de uma cirurgia dessa. E os médicos já avaliaram o estado dele e a cirurgia vai custar 6 milhões de reais. Você ganha 3 milhões por mês? Não ganha. Você ganha 3 mil reais por mês. Tem como pagar? Não. Como você se sente? Desesperado? Eu também me sentiria. O que fazer? Ou faz a cirurgia ou morre. De repente aparece alguém, um bom samaritano, que diz que vai pagar a cirurgia do teu filho. E paga a cirurgia do teu filho sobrevive. Ele gastou 6 milhões. Você tem condição de retribuir? Você tem condição de trabalhar por aquela pessoa que gastou 6 milhões por você, de uma pessoa que pagou tão caro por algo que você não tinha a menor condição de pagar? Você se sente agradecido? Você se sente devedor a esta pessoa? Se você trabalhar todos os minutos da tua vida sem dar um minuto de sono às tuas pálpebras, aos teus olhos, você não vai ter condição de quitar uma fração dessa dívida. Se formos considerar os juros por lei de 1% ao mês, por mês essa dívida geraria uma despesa para você de 60 mil reais. Você ganha 3 mil por mês. Alguma coisa que essa pessoa te pedisse, você se recusaria a fazer? A tua vida toda não é suficiente para pagar o que ela fez por você. Conseguiu se enxergar nessa situação? Então tá bom, nós somos devedores a Deus. Nós temos uma dívida com Deus. Eu pequei, você pecou, pecamos terrivelmente contra Deus. Não seja hipócrita de dizer que não pecou de maneira tão grave. Pecou, pecado é pecado. A tua natureza te levou ao pecado. A situação com o teu filho te levou a uma dívida impagável, no exemplo que nós demos. O pecado nos colocou em dívida para com Deus. Ainda que Deus nos lance no mais profundo do inferno por conta dos nossos pecados, Deus não cometerá injustiça nenhuma. Deus estará dando aquilo que nós merecemos. Mas Deus resolveu não fazer isso. Diante da enorme dívida que tínhamos para com Ele, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que morresse por mim e por você. Não temos como ser gratos a Deus por Deus nos dar mais do que alguns anos de vida nessa terra, mas nos dar a garantia e a certeza de uma vida eterna com Ele. A palavra de Deus diz, Jesus disse que os recursos de todo o nosso planeta não são suficientes para comprar a salvação de uma só pessoa. A salvação não se compra, a salvação se recebe. A salvação não depende de obras, ela é pela fé. A Bíblia diz, não vem de obras para que ninguém se glorie, para que ninguém se arrogue, para que ninguém diga que Deus tem obrigação de dar a salvação porque ela agiu da maneira correta. Não. Agir da maneira correta é mais do que nossa obrigação. E depois de fazermos tudo, depois que tivermos feito tudo o que Deus nos mandou fazer, nós podemos dizer, ainda estou em dívida. Eu sou inútil, não fiz mais do que a minha obrigação. Pense no exemplo do pai que eu dei agora há pouco. Por mais que aquele pai faça alguma coisa, aquele pai jamais vai ter o direito, não há lógica em aquele pai chegar para aquele bom samaritano, para aquele benfeitor e exigir dele alguma coisa. O senhor tem que fazer isso por mim, porque eu agi.
da maneira como o Senhor queria naquele momento. Não tem cabimento. Como não tem cabimento querer que Deus te recompense por obedecer toda a vontade dele. E Jesus ainda diz, depois de ter obedecido em tudo, diga, sou servo inútil, porque só fiz o que foi mandado. Por quê? Porque você tem uma dívida muito grande para com Deus. Mas Deus não é o dono de um escravo. Deus é um pai amoroso que enviou seu filho ao mundo. Vamos concluir a lição de hoje. Concluindo, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo para que morresse por nós. E ainda, mais do que um escravo, ainda que a nossa relação para com Deus seja de um servo, tenha que ser de um servo, de um escravo, para com seu amo, para com seu dono, Deus, pelo grande amor que tem para com cada um de nós, Ele nos trata como amigos, como filhos, não por nosso mérito ou em recompensa a algo que nós tenhamos feito, mas por sua exclusiva bondade e misericórdia. Disse Jesus, já não vos chamarei servos, porque o servo, o escravo, não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Olha que coisa maravilhosa! Você é um escravo, mas é um escravo amigo. Deus te tem como amigo, seja amigo de Deus. Mas não é só amigo. É mais que amigo. João diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, todos quantos receberam a Cristo como Salvador, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome, aos que creem no nome de Jesus. Então, resumo de toda a aula de hoje. Você não pode exigir que Deus te recompense por você ter feito a vontade dele. É impossível isso. Você é muito mais devedor para Deus do que Deus é para com você. Deus não tem obrigação nenhuma para contigo. Deus já fez além daquilo que deveria. Por isso, você não tem direito de exigir dele alguma coisa, como que por merecimento. Mas peça a ele pela misericórdia, porque ele vai te dar. Lembra-se da história minha lá naquela festa com meu pai? Eu nem merecia estar ali e fui recompensado. Nem fazia sentido. Pois bem, não faz sentido também Deus ter enviado Jesus na terra para te salvar e ao final de tudo, Deus ainda vai te recompensar. Exatamente. A Bíblia diz que Deus vai te dar um agrado por tudo aquilo que você tiver feito através do teu corpo. Deus vai recompensar as tuas obras, mas Ele quer que você saiba que as obras não te tornam dignos ou merecedor de entrar no reino dele. Você só entra lá porque Ele é misericordioso. Eu só entrei na festa porque o responsável deixou, não porque ele tinha obrigação de fazer isso. Está bem? Deus vos abençoe. Era a lição que tínhamos para hoje. Espero que tenha ficado claro que aquilo que você fizer será recompensado. Mas não agora. Não antes de você fazer toda a vontade do seu Senhor. Parabéns para você. Servo inútil, tenha uma ótima semana e fique com Deus. Na gloriosa e doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.